Mas só que, com o pecado, o que aconteceu? Começou a vir muitas coisas ruins no trabalho, né? Deus fala para Adão que as consequências do suor do teu rosto comerás o teu pão, e você vai cultivar a terra com muito sofrimento. E nós vemos aqui que, nós podemos aplicar aqui, que muitas consequências do pecado no trabalho, nós podemos ver as injustiças no ambiente profissional, às vezes demissões e promoções injustas. Quem já viu demissão injusta, promoções injustas? Sempre tem, não é justo, estou aqui me dedicando, e o fulano que não faz nada é promovido, ou o fulano é demitido sem, às vezes é um bom funcionário e é demitido, consequência do pecado. Chefes, muitas vezes, forçando o funcionário a trabalhar ao ponto de prejudicar a própria saúde. Hoje está tendo vários casos, de depressão, de burnout por excesso de trabalho, pessoas assim tendo que ser afastadas, porque os chefes, muitas vezes, querendo cumprir aquela agenda e querendo aquele dinheiro de um contrato com outra empresa, começa a pressionar os seus funcionários, consequência da queda, do pecado. Também, eu falei do chefe, tem que falar também do funcionário. Aquele funcionário que dá aquela migué e começa a levar atestado falso. Vou contar um testemunho aqui. Um colega meu, não vou falar o nome, mas um colega meu, não é daqui, tá, é de outra igreja. E uma vez ele não vigiou, e ele não queria trabalhar naquele dia, ele estava com preguiça, ele falou. E tinha um médico que dava atestado falso. Ele foi no médico, o médico perguntou: o que você tem? Ah, doutor, estou com dor de barriga, estou com tossindo, estou com febre. Ah, pega o atestado aqui de uma semana. E daí ele levou o atestado. Ele não tinha nada. Na semana que ele foi voltar, ele pegou dengue. Daí a gente falou: tá vendo? Ó, Deus está falando para você parar de fazer coisa errada. Ó. Mas aqui também é a consequência da queda, essa migué, que muitas vezes os seres humanos dão no trabalho. O cristão não pode dar essas migué. O cristão tem que ser exemplo, porque o trabalho também é uma forma de testemunho. Uma vez eu já tive um chefe que ele falou que ele era ateu, e ele falou que não ia para a igreja porque os piores funcionários que ele tinha eram crentes, que davam mais migué. Mas infelizmente isso acontece. Mas a gente deve ser exemplos de funcionários. Bom, eu falei aqui das consequências do pecado, agora tem que falar das coisas boas, que é o ponto 3, que apesar do pecado, Deus vem em busca dos seres humanos, versos 8, 9, 15 e 16. Deus, quando ele vem caminhar no Jardim do Éden, Deus é onisciente, ele já sabia que o homem havia pecado, Deus já sabia. E Deus começa a fazer aquelas perguntas: Adão, onde você está? Assim por diante, não porque ele não sabia, porque ele queria que o ser humano confessasse o que ele fez. Queria que o homem, aquilo que eu falei da terceirização da culpa, que o homem assumisse a sua culpa. Mas a gente vê aqui um ato de bondade de Deus, porque mesmo sabendo que o homem ele havia pecado, Deus veio ao encontro do ser humano. E essa é uma verdade bíblica, a busca de Deus pelo homem. A gente vê, por exemplo, Deus vindo em busca de Adão e Eva, depois Deus tomando a iniciativa e falando com Noé, depois com Abraão, depois com Isaac. Sempre é Deus tomando a iniciativa para reconciliar o homem consigo mesmo. Em todo o Antigo Testamento, então, nós vimos essa busca de Deus em relação ao ser humano, até culminar no Novo Testamento, que é a revelação de Jesus Cristo e a sua morte na cruz, a sua obra expiatória. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados para nos reconectar com Ele, num relacionamento com Ele que havia sido quebrado pelo pecado. Nós vemos também, em Gênesis 3 e 15, um proto-evangelho, ou seja, um início de evangelho, uma promessa que apontava para Jesus. Porque o texto fala assim, que haveria um confronto entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Aqui, o Novo Testamento, em Romanos 16 e 20, e outras passagens, vai identificar essa passagem como uma referência à morte de Cristo. Claro, as cobras, literalmente, passaram a ser nossas inimigas. Não é à toa que a gente foge de cobra quando vai no mato, fica com medo ali: opa, será que vai picar meu calcanhar? Porque realmente ela picou a calcanhar e a gente amaceta a cabeça dela. Eu nunca macetei, mas tudo bem. Mas, no sentido espiritual aqui,
a gente vê que é uma profecia que apontava para Jesus, porque a semente, a descendência da mulher, ou seja, está apontando para a encarnação de Jesus Cristo, amacetaria a cabeça da serpente, que no Novo Testamento é identificado como Satanás. Enquanto o picar o calcanhar é somente um ato que fere e envenena, e às vezes nem tira a vida, o amacetar a cabeça significa literalmente que estaria matando a serpente. Então Cristo veio para amacetar a cabeça da serpente, que é Satanás, e nós, nesse processo de Cristo, amacetando a cabeça da serpente, Paulo vai falar que a igreja faz o papel também de amacetar a cabeça da serpente, conforme a pregação do Evangelho e a expansão do reino de Deus nesse mundo. Então, irmãos, ao vir em busca da humanidade, Deus salva os pecadores e todos esses problemas, né, de relacionamento entre homens e mulheres, no trabalho, dores e parto, tudo isso, Deus está restaurando. As dores de parto, mulheres, calma que Deus vai restaurar. Ainda não, infelizmente, quem for ter filho vai sofrer uma dor de parto, né? Mas vai chegar um momento que Isaías fala no capítulo 11, e também João fala, os profetas falam, né? João e outros textos do Novo Testamento, que Cristo ele vai restaurar o mundo para a ordem perfeita que estava antes da queda, em Gênesis 3. E se apega, então, a Jesus e as suas promessas, porque Ele perdoa os seus pecados e tira as suas culpas. Sabe essas culpas que eu falei aqui, que todos os seres humanos nascem? Cristo tira essas culpas. Muitas vezes, a culpa causada pelos nossos pecados. Ele nos restaura, Ele nos faz pessoas melhores, Ele nos transforma em novas criaturas, amém? Então vamos estar orando para que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar essa palavra, que, se Deus quiser, Cristo ele vai restaurar a ordem perfeita deste mundo, e Ele irá restaurar a sua vida. Qualquer crise que você estiver passando, tenha em mente que tudo isso é culpa do pecado, mas Cristo está aqui para solucionar o problema do pecado, amém?